Agora, Bandeirada com Reginaldo Leme. Na Bandeirantes. Boa tarde, amigos do Esporte a Motor. Começa agora pela Rádio Bandeirantes o programa Bandeirada. Eu sou o Reginaldo Leme e nós vamos juntos até 1h com todos os destaques do mundo da velocidade. Voltando do intervalo, vamos aqui para a nossa entrevista de hoje, que vai ser com Kiko Porto. Kiko Porto é o primeiro brasileiro a ganhar um título internacional esse ano. Ele é campeão da USF 2000 nos Estados Unidos, uma categoria que usa motor Mazda, 175 cavalos de potência, um motor 2 litros, evidentemente, e é, digamos assim, uma das categorias que formam o que a gente chama de primeiro passo, depois do kart, o primeiro passo de um piloto a caminho da Indy, né? O Road to Indy, como se chama nos Estados Unidos, e como nós, inclusive no Anuário Automotor, temos uma seção lá que é a caminho da Indy, assim como tem a caminho da Fórmula 1. Então vamos falar com o Kiko Porto. Boa tarde, Kiko. Boa tarde. Primeiramente, obrigado pela oportunidade. O USF era o primeiro passo e agora com Prize Money, que é algo bem interessante, que ainda dá essa oportunidade de a gente conseguir um bom apoio para o próximo passo, seria a Indy Pro 2000, já é um carro bem semelhante a uma Fórmula 3, com bastante mais cavalaria e downforce, e depois seria a Indy Light. Então vou te apresentar aqui, você já conhece, mas o Fred Sabino, meu parceiro aqui no programa, quer falar com você. Kiko, parabéns por esse título, realmente muito importante essa conquista aí para o automobilismo brasileiro. Você falou da questão financeira, né? E o campeão da categoria ganha um apoio interessante aí, no valor de 400 mil. O quão importante é esse valor para que você tenha o prosseguimento da tua carreira, já que você sabe muito bem, existe um programa nos Estados Unidos para que o piloto chegue até a Fórmula Indy, que é a principal categoria aí dos Estados Unidos, e eu queria saber como que vai ser investido esse dinheiro, que é muito importante no restante da tua carreira. Então, esse dinheiro realmente é muito importante. A gente vê um crescimento bem exponencial na Road to Indy, exatamente por causa dessa ajuda que ela consegue dar para os pilotos, incentivando cada vez mais a pilotada da base a continuar nas categorias. Esse dinheiro vai ser 100% revertido para a Indy Pro, a categoria acima, que já é mais cara. Isso realmente ajuda de uma forma inexplicável a nossa continuação no caminho para a Indy. Então o seu caminho agora, o ano que vem, é essa Indy Pro 2000, é isso? Isso, que já é um carro de 6 a 7 segundos mais rápido que o próprio USF. Poxa vida, hein? Que evolução. Aí já começa a correr em oval. Nesse ano eu já corri em oval, num oval chamado Lucas Oil, mas era um oval bem pequeno, mas já é um primeiro passo para a gente começar a ter esse feeling do oval, mas ano que vem já vai correr em um oval que é bem grande, junto com a Indy, o oval de Gateway. Quantas provas de oval e quantas de misto? São 2 de oval e em misto são mais ou menos 20 corridas. Ô Kiko, você é o único brasileiro que está aí despontando nas categorias de base rumo à Fórmula Indy, e eu queria que você falasse como você se sente sendo o representante do nosso país, né? Já que durante muitos anos a Indy foi até um caminho de outros pilotos. A gente teve nos anos 90 uma invasão de competidores brasileiros aos Estados Unidos, né? E agora você é o representante que está aí, né? A gente tem o Elinho, que esse ano conquistou uma vitória extraordinária nas 500 milhas, mas já está num outro momento da carreira, né? Já está mais no fim da sua passagem. Você ainda está querendo chegar. Como é que você se sente? Eu estou muito, muito feliz. Realmente, a gente vê de onde a gente começou em 2011, eu estava dando os primeiros passos no kart e agora a gente está conseguindo conquistar esse título. É realmente muito importante. Estou muito feliz em poder representar o nosso país. Estou dando o meu melhor. Só tenho a agradecer a todo mundo que vem me apoiando, toda a minha família, a equipe, que sem eles, sem esse conjunto, nada teria acontecido. Meus coaches também, o Matheus e o Beto, que realmente estão dando um apoio absurdo. Meus patrocinadores, o Banco da Ecoval, que sem eles eu não estaria aqui com certeza. E com esse conjunto,
a gente conseguiu esse título maravilhoso e espero continuar dando o meu máximo nos próximos anos. Qual é o apoio que o Beto Monteiro e o Matheus Leite te dão? Isso ajuda bastante você na pista? Demais. O Beto é um cara que já correu de tudo que era carro diferente, então ele tem muitas experiências na diversidade, e desde quando eu comecei nos carros de Fórmula em 2018, ele me deu um apoio que realmente é inexplicável. Eu sei muito hoje por causa do Beto, e o Matheus entrou com a gente esse ano para complementar, já que o Beto, infelizmente, tem algumas corridas que não poderia vir. E o Matheus, muito experiente, 2 anos na Fórmula Indy, campeão da Fórmula 3 britânica. Então, são 2 pessoas que estão me ajudando muito nessa parte mais de pista e que realmente está dando muito resultado. O Kiko, eu tô curioso para saber pilotos de quantas nacionalidades tem no campeonato que você disputou. Tem bastante, a grande maioria em massa sim os americanos, mas a gente tem australiano, indiano, eu como brasileiro, alguns canadenses, e só tende a crescer isso cada vez mais. Na própria Indy Pro, categoria acima, a gente tem finlandês, dinamarquês, então a gente vê esse crescimento bem exponencial do Road to Indy, atraindo pilotos de todo mundo. É bom, né? Bom saber que os pilotos do mundo todo estão vendo também o automobilismo norte-americano e não apenas o europeu, né? E eu queria saber de você qual foi o grande adversário no ano. Eu tive diferentes adversários, esse campeonato realmente proporcionou diferentes brigas em diferentes partes do campeonato. No começo começou com o Juven, um piloto que já está no seu 3º ano do campeonato, bem veloz. Depois o Christian Brooks apareceu ganhando 2 etapas, e já aparecendo um pouco mais na briga. Depois dessa metade eu comecei a conquistar a liderança do campeonato, mas já começou a surgir o Michael de Orlando na parte do meio para o final do campeonato, e esse foi o cara que mais ficou disputando comigo até o final do campeonato, um americano, 3º ano na categoria, bem experiente, e foi bem pegada essa disputa. Ô Kiko, obviamente numa corrida de automobilismo, você sempre tem o começo, o meio e o fim, para você conquistar uma vitória ou conquistar um resultado importante, etc. E um campeonato também, você tem que trabalhar o começo, o meio e o fim. Como foi trabalhar justamente o começo, o meio e o fim durante toda essa temporada, já que, obviamente, é um campeonato longo, você tem que saber administrar, o seu carro pode não ir tão bem num tipo de circuito quanto no outro, você tem adversários que vão estar mais fortes do que outros, como você mesmo falou. Como é que foi essa administração do campeonato? Eu me lembro que antes da primeira etapa, o Beto e o Matheus chegou para mim e falou: Kiko, isso é um campeonato muito longo e um campeonato se ganha sendo constante do começo ao fim. Então, não se preocupe caso uma vitória não venha, lógico que todo mundo quer ganhar, mas a gente minimizar nossas percas e os pontos que a gente não vai conseguir conquistar, é aí que a gente tem que minimizar esse erro e é aí que se ganha um campeonato. Eu me lembro muito bem isso lá em Barber. Em Barber a gente não teve um fim de semana muito bom, a gente acabou tendo os problemas de pressões de pneu. Em St. Pete, na segunda etapa, a gente teve um pódio, mas a vitória ainda não veio. Mas essa construção durante todo o campeonato e minimizar os erros, eu acho que foi a grande chave para a gente conseguir esse campeonato. A gente acabou todas as corridas do ano no top 10, então foi com essa mentalidade desde o começo do campeonato que a gente foi, e graças a Deus deu certo. É um ótimo conselho, de fato é super importante isso que eles falaram para você, que isso vale para qualquer categoria, né? Quando você está ciente de que naquela determinada corrida você não pode lutar pela vitória, você tem que buscar o pódio. Se não pode lutar pelo pódio, tem que buscar uma pontuação interessante. E aproveitando esse raciocínio, eu te perguntaria, quantas provas tem o campeonato, quantas vitórias e quantos pódios você conquistou? O campeonato tem 18 provas, eu consegui 4 vitórias, se eu não estou enganado, eu acho que 10 pódios, 6 pole positions, então foi um campeonato muito bom para a gente conseguiu ser bem constante e estou muito feliz em ter conquistado. Ô Kiko, uma característica muito importante do automobilismo americano é a diferença de circuitos, né? Você tem todo tipo de pista, você tem circuito misto, autódromo permanente, você tem circuito de rua, você tem oval curto, oval longo. No caso da sua categoria, nessa temporada ainda
pilotos muito jovens, é um oval curtinho que você falou. Mas a partir de agora você vai encarar também os ovais maiores, né? Como, por exemplo, o Gateway na temporada do ano que vem. E na Fórmula Indy, obviamente, você tem o grande autódromo de todos, que é Indianápolis, né? Eu queria que você falasse como você trabalha para se adaptar aos diferentes tipos de circuito que existem no automobilismo americano. Isso é algo bem difícil, mas que torna o campeonato muito especial. A primeira etapa do ano que vem a gente vai ter São Petersburgo, uma pista de rua que eu amo particularmente, mas é bem diferente e difícil também, é uma pista muito estreita. Também tem etapas como Road America e Mid-Ohio, onde tem uma pista muito veloz como Road America, e Mid-Ohio é uma pista muito técnica, muito travada, muito sem grip em geral. E os ovais, com certeza, são a maior dificuldade, o maior desafio. Os ovais é algo que, a primeira vez que eu andei, eu percebi o quanto a experiência conta, já que é uma coisa que muda bastante e que você praticamente usa 0,1 do que você sabe nas pistas de rua para aplicar no oval. Então, essa diversidade torna o campeonato cada vez mais difícil. A nossa preparação tem que ser bem pegada, principalmente nos ovais, que é algo que a gente tem pouco tempo de treino no geral, e tentar sair melhor nesse tipo de adversidade. Você gosta de oval? Gosto, e confesso que no começo eu estava com um pouco de medo, mas oval é uma coisa que depois você aprende a curtir. A dinâmica da corrida é muito, muito legal. Por exemplo, na pista de Lucas Oil, para você completar uma ultrapassagem era questão de 5 voltas. De cada curva você ia avançando um pouquinho por dentro. No começo você fica um pouco com medo, mas a dinâmica durante a corrida é muito, muito legal e muito única. Mas a preferência é misto, né? Aquele que normalmente o piloto sabe fazer o que tem que fazer para a esquerda, para a direita, entrar por dentro, entrar por fora. Esse é o que dá o prazer maior para o piloto, não é, Kiko? Com certeza, e eu tenho também um prazer gigante na pista de rua. Desde a primeira vez que eu andei, eu fiquei apaixonado. Inclusive, alguém que tinha uma predileção por circuitos de rua era um tal de Ayrton Senna, né? Que apesar de você ser bastante jovem, é um cara que te inspira bastante, né? Com certeza. O Senna, desde os meus princípios no kart, é alguém que eu sempre tento pegar não só a parte de pista dele, mas a parte de piloto, como pessoa, como profissional. É um cara que eu me inspiro a cada dia e tento me espelhar ao máximo, porque ali tem uma fórmula secreta muito especial. Ô Kiko, você vem de um centro que não é tão valorizado assim no automobilismo como deveria, que é Pernambuco, apesar da gente ter, por exemplo, um Beto Monteiro, como a gente citou aqui, que é um excelente piloto. Como você se sente... Rafael Câmara também. Como você se sente sendo mais um pernambucano aí para valorizar ainda mais esse estado tão importante aí no Brasil e que cada vez ganha mais espaço no esporte que, vamos dizer assim, é tão do eixo sul, né, da região sul do país? Pernambuco e Recife são estados que realmente tem muitos jovens pilotos bons. O grande problema é conseguir exportar isso e dar continuidade. Eu me lembro quando eu comecei no kart, o Rafa Câmara tinha 1 ano de kart, então a gente meio que iniciou parecido. E é muito legal ver como a gente está conseguindo, graças a Deus, colher bons frutos. O Beto, que foi o grande pioneiro, eu acho, de pernambucanos exportando esses talentos para a parte tanto internacional como mais nacional. Estou muito feliz em poder representar meu estado. Eu acho que Pernambuco tem muito a oferecer para o automobilismo e espero que isso seja um incentivo para novos pilotos que estão iniciando e com certeza vão surgir aí no automobilismo nacional. O Kiko, é bom ver você aí focado na Indy, né? Que você já que você está no Road to Indy, que a gente, inclusive no meu anuário Automotor Esporte, a gente tem uma seção lá que é a caminho da Indy e a caminho da Fórmula 1, né? Mas eu queria saber o seguinte, mesmo focado na Indy, que é muito legal, já que você está nos Estados Unidos, você adotou o automobilismo norte-americano, mas me diz sobre o sonho que todos têm da Fórmula 1. É algo que ainda segue vivo para você ou isso aí deixou para lá que você vai seguir outro caminho mesmo? Regi, eu acho que toda criança, quando começa no kart, sempre tem um brilho e o sonho de uma Fórmula 1.
A gente sabe o quão especial é aquela categoria e quão significativa é para todo mundo. Mas conforme eu fui crescendo, eu fui percebendo mais que Fórmula 1, infelizmente, hoje em dia se tornou algo muito mais difícil. Não só como um piloto do Brasil, mas de uma parte muito financeira, que é difícil. A gente sabe que o Caio, o Drogovic, o próprio Gabriel Bortoleto, o Dudu Barrichello, o Samaia, o Gianluca, são grandes heróis e tá então disputando. O próprio Lance Fittipaldi, agora que entrou na Fórmula 2, eu categorizo ele como grandes heróis, porque a gente sabe que é nada fácil. Tá correndo na Europa, principalmente agora com essa diferença na moeda, se torna muito caro. Eu sempre sonho também em Fórmula 1, nunca descarto essa possibilidade, mas eu acho que nesse momento da nossa carreira a gente tem que ser um pouco mais pé no chão, e a gente sabe que o que a gente tem de quesito financeiro seria mais a Road to Indy. Eu sou um cara que curto bastante outras categorias, sou apaixonado pela própria Fórmula E, DTM, são categorias que me conquistam bastante, mas hoje é realmente a Fórmula Indy que me brilha os olhos, não só no quesito da categoria do automobilismo americano ser muito bonito, mas da categoria conseguir oferecer para diferentes equipes a chance da vitória de uma forma mais igual e com disputas muito acirradas, que a gente às vezes perde um pouco na Fórmula 1 e que eu via antigamente mais nos grandes documentários do próprio Senna, de Schumacher, das disputas passadas. Então, hoje é realmente a Indy que brilha meus olhos e que eu realmente tô com muita vontade e muito sangue no olho para chegar lá. Muito bom ver você pensar assim, muito bom, isso é bem pé no chão, como você disse, e também outra coisa muito boa é ouvir você falar dos seus companheiros, colegas, né, que estão lá do outro lado do mundo, mas enfrentando as dificuldades de uma carreira. Eu digo que o automobilismo é uma carreira maravilhosa, mas é muito ingrata. Você perde mais do que ganha, estatisticamente falando. E você depende de um monte de coisas além do seu próprio talento. Muito legal mesmo. E eu ia aproveitar, você citou essas pessoas todas. Mesmo estando tão distante, você tem contato com outros pilotos? Gosta de falar com eles? É comum isso? Com certeza. Eu agora, hoje em dia, tenho mais contato com o Enzo Fittipaldi e com o Dudu. Dudu especialmente. Dudu, para mim, é um irmão de outra família. É um cara que eu torço a cada momento. O Dudu, que o ano passado foi meu companheiro aqui na USF 2000, é um cara que eu desejo todas as vitórias do mundo para ele. Eu tenho bastante contato com ele, escuto bastante, vejo os onboards, então é um cara que eu troco bastante informação e é um cara que também me ajuda bastante. Mas eu fico realmente muito feliz de ver como os brasileiros estão dando o seu melhor, porque como você falou, realmente automobilismo não é uma coisa fácil. Não só como o Fred falou de taxa de perda, que é muito maior que a de vitória, mas você realmente abdica de tudo na sua vida pelo seu sonho. Então isso realmente, se você gostar 0,1 a menos, você não está pronto para o automobilismo, que realmente é um esporte que exige muito, não só de você, mas de todo o aglomerado de pessoas ao redor. Uma perguntinha rápida para responder uma curiosidade antes do Fred voltar a falar com você. Você, com essa maturidade toda que você demonstra, qual é a sua idade? 18. 18. Parabéns. Bom, é muito Obrigado. legal ver alguém com 18 anos já tão articulado dessa forma. Kiko, você falou dos pilotos do passado, inclusive, que você costuma ver muita coisa e tal. Você viu esse documentário do Schumacher aí agora? O que você achou? Se você viu, conseguiu ver, como é que você vê esses ídolos do passado? Eu, sinceramente, não era um cara que realmente acompanhei muito a carreira do Schumacher. Eu acompanhei muito mais a do Senna, o próprio Prost, mas esse documentário me deixou algo muito marcante, porque eu prego muito a dedicação no esporte para você colher os frutos. E o documentário do Schumacher, eu consegui me encontrar muito naquilo que eu acredito. A gente vendo que assim que ele foi para a Ferrari, ele passou um tempo para conseguir desenvolver o carro e conquistar, mas a gente viu que todo o esforço diário valeu a pena. E isso é algo que eu acredito muito em qualquer esporte, em qualquer coisa da vida que a gente for fazer, e realmente tocou meu coração de uma forma especial. O Kiko, você citou vários nomes aí importantes, de ídolos, mas eu queria que você fizesse um apanhado, não importa se é brasileiro, se é piloto da Fórmula 1 ou piloto da Fórmula Indy.
quais são os pilotos que você mais admira, mais admirou pela história que eles fizeram e mais admira? Com certeza o Rubinho. Eu acho que é um cara que eu tive o prazer de encontrar, e foi um cara que toda vez que eu tô com ele, ele me ensina bastante, não só como piloto, mas como profissional. É um cara que acredito que merecia muito mais mesmo daquilo que conquistou, mas realmente foi um cara brilhante. Outro cara que às vezes a gente esquece um pouco de falar, sem ser dessa parte da Fórmula 1, Beto Monteiro, que eu tive o prazer de conhecer em 2018, que é um cara que agarrou todas as oportunidades que a vida deu para ele. Embora não tenha conquistado, não tenha chegado numa Fórmula 1, numa Fórmula Indy, não tenha tido oportunidades para isso, foi um cara que conseguiu agarrar todas as oportunidades que a vida deu, e realmente é um guerreiro nesse sentido, e é um cara que eu me inspiro demais. E outro cara também, que a gente é impossível a gente não citar, é o Senna, que é um cara que o brilho nos olhos dele, da paixão que tinha por corrida, é o que eu me identifico bastante e que eu tento cada dia mais ser mais semelhante. Legal. Você falou do Rubinho aí, que você conviveu com ele, né? Porque o Dudu Barrichello correu ano passado com você, então o Rubinho estava sempre presente, né? Isso, algumas corridas ele não pôde vir por causa da Stock, correndo na Argentina, mas sempre que ele vinha era muito importante essa convivência. Agora eu quero saber de você. Você falou dos pilotos que você admira, falou do piloto, da história, né? Tanto da Fórmula 1 como de outras categorias, mas agora eu quero voltar à Fórmula 1, essa geração mais atual. Assim, de quem você gosta mais, quem você admira, tipo Hamilton, Verstappen, Alonso, que vai, digamos assim, um pouquinho mais antigo, mas que está aí participando, está no grid, Charles Leclerc, agora Lando Norris aparecendo muito bem. Você acompanha direto a Fórmula 1, né? Demais, e são nomes que realmente me conquistam bastante. Eu estou bem ansioso para ver George Russell na Mercedes. Eu acho que esse cara tem algo muito especial que pouca gente sabe ainda. Norris foi um cara que eu acompanhei desde o kart, então eu sei o quão bom ele é. Quero ver essa briga do Max e do Hamilton. Eu acho que o Max está com muita sede desse campeonato, mas também a experiência do Hamilton é algo que a gente nunca pode descartar. Quero ver também essa Ferrari melhorando, porque eu acho que o Leclerc tem muito o que oferecer. Realmente, a Fórmula 1 esse ano tá muito especial, com nomes que é impossível falar que tem um mais ou menos ali, e o Alonso também mostrando que mesmo com a idade ele é especial. Então não tenho nem o que falar, porque realmente esse ano a Fórmula 1 tá muito legal de ver, tanto para a gente como piloto, como para o público em geral. Olha, Kiko, a gente está aqui entusiasmado, eu, o Fred, o Lucas Herrero, que é o nosso produtor aqui, está do lado da gente, entusiasmado mesmo com o seu jeito, tá? O seu jeito de falar, de responder. Claro, esse raciocínio, como disse o Fred agora, aos 18 anos de idade, o pé no chão e sabendo... A consciência, né? A consciência de exatamente o que você quer fazer, o que já fez, o que tem para fazer, as dificuldades de uma carreira. Olha, você está de parabéns, viu, Kiko? Muito obrigado, Regi, muito obrigado a todo mundo. Realmente é um esporte que não é fácil, mas também, que é o que eu digo, o automobilismo é uma grande escola para a gente. Muito do que eu sei hoje, eu tenho que agradecer ao automobilismo, as pessoas que fizeram parte da minha vida e que construíram e que me deram ensino não só como piloto, mas como profissional, como também uma pessoa do bem, que quem planta o bem, colhe o bem. Então, eu acho que tudo na vida a gente tem que ir com muita garra, que se Deus quiser vai dar certo. Fantástico, fantástico. E você está vindo agora para o Brasil, né? Já comemorou com a equipe, agora continua a comemoração aqui no Brasil com a família. Quanto tempo você vai ter para ficar aqui? Só vou ter 2 semanas, a comemoração vai ser curta, mas já é um tempo suficiente para a gente rever a família, porque esse fim de mês a gente já vai estar voltando para Indianápolis para testar no circuito misto, já na Indy Pro 2000, categoria ano que vem. A preparação não pode parar e vamos com tudo, sangue no olho, que se Deus quiser, o ano que vem vai dar certo também. Oh, que legal, Kiko. Muito, muito bom mesmo falar com você, tá? E queria agradecer a sua atenção, desejar muito boa sorte aí na carreira,
nesse próximo passo, e eu acho que a gente está vendo claramente pela sua forma de ver, de encarar a carreira, de encarar o profissionalismo, que são muitos passos pela frente que você vai dar efetivamente, tá bom? Muito obrigado, Regi, muito obrigado, Fred, a todos aí. Tô muito grato pela oportunidade e muito obrigado pela torcida também. Boa, Kiko, muito obrigado também pela tua participação, desejando aí muita sorte nessa sua jornada no automobilismo americano, e as portas aqui da Rádio Bandeirantes estão sempre abertas aí para você. Com certeza, Kiko. Voltaremos a falar, tá legal? Muito obrigado pela oportunidade. Grande abraço, meu amigo. Deus te abençoe.